Evangelho de João, capítulo 8. Comentário de Mário Persona e José Roberto Pizzinato. O texto original da Bíblia não tem divisão de capítulos e versículos. É um texto corrido e no grego que foi escrito o Novo Testamento, exceto Mateus que foi escrito em aramaico, que eu não sei como foi feito, mas pelo menos no grego, e aqui João foi escrito em grego, esse Evangelho de João, no grego só se usavam letras maiúsculas. Não tinha o caractere minúsculo, que nós usamos hoje. Inclusive a gente procura diferenciar Deus com maiúscula, com deuses com minúscula, mas não existia. Era assim, era na leitura que a pessoa ia enfatizar do que estava falando e pelo contexto que estava sendo dito. E também o fato de não ter capítulos e versículos, eu acredito que até ajudasse na leitura, se nós às vezes nos esquecêssemos dessas divisões de capítulos e versículos e lêssemos um pouco da forma corrida. Por exemplo, esse capítulo 8 de João, ele começa com um porém. Agora, esse porém tem que estar ligado a alguma outra coisa. Eu falo algo, porém, eu estou completando alguma coisa que eu disse antes. E o que foi dito antes? Aí tem que ir para o capítulo anterior, o capítulo 7, quando fala dos fariseus que estavam discutindo entre si, reclamando da multidão que não sabia a lei. No final do capítulo 7, Nicodemos defende, então, toma a frente para defender que era errado condenar uma pessoa sem que ela fosse ouvida primeiro. E no versículo 53 do capítulo 7 diz assim: e cada um foi para a sua casa. E o capítulo 8:1 diz: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E eu creio que, ao escrever assim, o Espírito Santo quis mostrar o lugar que cada um ocupava. Enquanto os fariseus, aqueles que eram os expoentes da religião judaica, iam cada um para a sua casa, cada um para tratar dos seus próprios afazeres, a cuidar das suas coisas, o Senhor ia para o Monte das Oliveiras e certamente ele iria ali para orar ao Pai. Ele ia para ter comunhão com o Pai. Aquele que não tinha onde reclinar sua cabeça na terra, tinha um lugar, né? A gente poderia dizer assim, sim, ele tinha onde reclinar a cabeça, mas era no seio do Pai, não aqui na terra. Ele não tinha a sua própria casa para onde ele pudesse ir, mas ele vai para o Monte das Oliveiras para ter comunhão com o Pai. E de manhã cedo, no versículo 2, ele volta para o templo e ensinava no templo. E agora nós vemos uma cena aqui que revela muito do que existe no coração do homem. Porque os fariseus, esses que tinham ido para suas próprias casas, talvez um deles não tenha ido para sua própria casa, tenha ido para a casa da amante, né? Porque aqui eles vão trazer uma mulher pega em flagrante adultério, apanhada em adultério. Eu acho que tem outra tradução que fala pega em flagrante adultério, no versículo 3. E uma mulher pega em flagrante adultério ou apanhada em adultério, ela não estava fazendo isso sozinha, ela estava fazendo com alguém. Mas como não tem aqui o homem, e a lei ordenava que o homem e a mulher fossem apedrejados, fossem mortos. Mas não tem o homem aqui. Por que não tem o homem? Porque ele podia ser um amigo dos fariseus ou um dos próprios fariseus. E eles não iam entregar um amigo deles. E eles trazem essa mulher, colocam ela no meio, no versículo 4, dizem a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E ninguém viu o homem? Você poderia ser a pergunta. Ninguém viu o homem? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A lei dizia, lá em Levítico 20, dizia que o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera.
E em Deuteronômio 22 diz que quando um homem for achado deitado com mulher casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Agora, eles trazem isso aqui para tentar o Senhor Jesus e claramente para prová-lo, porque eles querem colocá-lo numa sinuca, eles querem colocá-lo numa situação difícil para ele sair. Por que isso? Porque a lei judaica mandava apedrejar os que eram pegos em adultério. Porém, eles estavam debaixo da lei romana, que proibia os judeus de executarem a pena de morte. Por isso que no final eles vão ter que entregar o Senhor Jesus para os sacerdotes vão ter que entregá-lo às autoridades seculares, para que ele fosse morto, porque os sacerdotes não poderiam executá-lo, estariam errando se executassem, estariam indo contra a lei dos romanos. E aqui então, se o Senhor falasse que a mulher devia ser apedrejada, ele iria contra a lei dos romanos. Se ele falasse que ela não devia ser apedrejada, ele iria contra a lei de Deus, que ele próprio escreveu no Antigo Testamento. E é interessante que esse Jesus escritor, esse Jeová escritor, cujo dedo escreveu a lei no Antigo Testamento, era no Monte Horebe, se não me engano, né? Ele escreveu a lei no Antigo Testamento, aqui vai aparecer uma segunda obra dele escrita. A lei ficou gravada em tábuas de pedra. E essa outra vez em que o Senhor aparece escrevendo alguma coisa, é aqui nesse capítulo. Mas ele não está escrevendo agora em tábua de pedras, ele está escrevendo na areia, no chão, no pó do chão. Alguém uma vez perguntou até, porque aqui ele escrevia na terra, no versículo 8. Alguém uma vez me perguntou, mas ele não estava no templo? O templo não tinha um pavimento de pedras, não tinha um piso? Eu acredito que tivesse sim um piso, mas naquele tempo não tinha aspirador de pó. Certamente devia ter poeira no chão, ainda que ele não estivesse no lugar escrevendo na terra, propriamente na terra. Aqui fala na terra, não sei se a tradução seria terra, terra mesmo, ou chão, talvez fosse o mais correto. Mas, de qualquer maneira, seria possível escrever também no pó do piso. E quem já voltou de viagem numa casa que ficou fechada há muito tempo, sabe que dá para escrever no chão, porque a poeira vai juntando. Mas essa foi a segunda vez que ele escreve. A primeira vez ele escreveu na lei, nas tábuas da lei. Agora ele escreve no chão. A primeira vez ficou gravado em tábuas de pedra, agora não. Nós não sabemos o que ele escreveu, o vento levou o que ele escreveu, 2000 anos de vento apagaram a escrita, mas o que ele escreveu ali ninguém sabe. Tem uma passagem que pode nos dar uma pista apenas, porque aqui fala que ele escrevia com o dedo na terra, é em Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Nós não sabemos se ele estava escrevendo o nome dessas pessoas ou não, mas de qualquer maneira essas pessoas sairiam daqui a alguns minutos, esses homens sairiam envergonhados dali. Porque caía sobre eles ou se colocava sobre eles mais um pecado e mais um juízo, além daquele de rejeitarem o Filho de Deus. Eles estavam sendo injustos agora, querendo pegá-lo num truque aqui, na palavra. E no versículo 7, quando eles insistem que o Senhor responda, porque ele não disse nada, ele ficou em silêncio, apenas escrevendo na terra, ele diz a eles o seguinte: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Pronto, agora ele devolveu o problema, né?
Eles tinham trazido um problema para pegá-lo e ele devolve o problema agora. E ele volta a inclinar-se no versículo 8 e volta a escrever na terra. E no versículo 9, quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E aqui é interessante porque esses homens chegaram todos juntos, mas agora eles partem todos separados. Cada um parte, por sua vez, diferente de outro. Eles não partem, vamos embora todo mundo, pessoal. Não. Cada um é atacado pela sua própria consciência, pelo seu próprio conhecimento e reconhecimento de pecados. Começa dos mais velhos até os últimos, porque os mais velhos são aqueles que saem antes, porque talvez sentiram uma carga maior de pecados pelos anos que viveram, e os mais jovens depois, mas eles não saem juntos, eles saem separados. E é assim que Deus também irá julgar cada um. Muitas vezes as pessoas pensam que se unindo, se ajuntando com outros, os seus pecados são diluídos, a sua responsabilidade é diluída. Não. Deus vai julgar cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tem um versículo que fala isso, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Às vezes você pode ter até um casal e um sair antes que o outro, né? Que, em termos de afastar-se. E o que eles fazem quando eles têm consciência de seus pecados é abandonar o único lugar seguro para quem tem consciência de pecado, que é a presença do juiz que poderia condenar. E eles abandonam justamente essa posição. Eles teriam ficado seguros ali diante daquele que podia apedrejá-los. Mas eles não, eles fogem, eles se afastam. E a única pessoa que permanece no lugar de juízo é a mulher. A única pessoa que permanece consciente do seu pecado, que não dá desculpas do que ela tinha feito, que não tenta se justificar, que não faz nada, mas permanece no lugar de um réu condenado, é essa mulher. E ela ouve o quê? Uma condenação? Ela toma uma pedrada? Não, de maneira alguma. Porque isso aqui é também essa é também a única posição que alguém pode ficar seguramente sem ser condenado. Que posição é essa? Na presença do Senhor. Na presença do único que pode lavrar uma sentença contra o pecador, e ele fará isso no futuro. Mas ele não veio para julgar. Lá em João 3, ele fala que não veio para julgar. Porém, ele veio como luz. A luz, ele era a luz, mas as trevas não o compreenderam. E ele vai falar da luz um pouquinho depois aqui, quando ele diz no versículo 12, falou-lhes Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E agora ele voltou aqui a conversar com os fariseus. E é interessante pensar na luz. A gente sempre fala assim, eu quero a luz. Eu quero seguir a luz. Jesus é luz. Ele é a luz do mundo. Que maravilha. Sempre pensamos na luz como uma coisa positiva, e é positiva. E é positiva para aqueles que querem permanecer na luz. Ainda que com os seus pecados. Porque aqueles que odeiam a luz não querem ficar perto da luz. É como quando você levanta uma pedra no meio do mato. Acho que todo mundo aqui já teve essa experiência. Levanta uma pedra, o que acontece? De repente sai lacraia, escorpião, aranha, tudo que é bicho peçonhento, bicho feio, que não gosta da luz, sai correndo, se esconder debaixo de outra pedra. E assim é o pecador. Quando a luz brilha, como Jesus brilhava diante deles, eles corriam para se esconder nas trevas. Porque lá em João capítulo 3, em João capítulo 3, versículo 19, diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E o interessante é que nessa passagem nós temos duas categorias de pessoas. Uma que é a mulher patentemente pecadora, né, conscientemente pecadora, que deveria fugir da luz, mas permanece na luz. E os outros que fogem da luz. E o Senhor, Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele vai falar mais um pouco sobre isso, capítulo 5 de Efésios, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. A luz a tudo manifesta. E aqui a luz manifestou o pecado, claro, da mulher já estava manifestado, mas daqueles fariseus foram manifestados aqui. E lá em João, voltando em João 8 novamente, quando o Senhor Jesus se endireita no versículo 10, primeiro ele tinha se endireitado para falar para os judeus, para os fariseus, que atirasse a primeira pedra quem estivesse sem pecado. Agora ele se endireita para falar com aquela que tinha pecado, mas não saiu da presença dele. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esses capítulos 7, 8 e 9, aparentemente eles andam juntos. Porque ele fala no capítulo 7, ele começou falando de uma das festas de Jeová, que é Levítico 23, que é a festa dos tabernáculos. Aqui, o irmão até mencionou na quarta-feira, que essa festa dos tabernáculos, ele não chama mais a festa de Jeová, ele chama, estava próxima a festa dos judeus. Eu li 7:2, capítulo 7, versículo 2. Estava próxima a festa dos judeus, que era tabernáculo, festa dos tabernáculos. Não chama de festa de Jeová. Tal, aparentemente, tal era o estado também do povo de Israel naquele momento. No versículo 37, então nós estamos vendo que ainda era o último dia dessa festa dos tabernáculos, que era o 8º dia. Isso a gente vê lá em Levítico 23, versículos 34, 36, 39 fala do 8º dia também. Esse homem, por assim dizer, o Senhor Jesus, ele estava ensinando. Então ele passou todo esse tempo ali ensinando. Ele foi questionado no início do capítulo 7, pelos seus irmãos, por que ele não se mostrava, né? Mas nós vemos a maneira como o Senhor vai, ensina, como os irmãos falaram, né? Daí cada um vai para sua casa e ele vai para o Monte das Oliveiras porque ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Eu estava pensando também em Isaías, capítulo 49. Só para lembrar, nós estudamos Isaías e nós vimos que do 49 ao 57 ele vai falar da rejeição por Israel do seu Messias, profeticamente também. Então, Isaías tem um cumprimento, às vezes ele tem um cumprimento imediato, assim, coisas de meses, anos, mas vai ter um cumprimento profético, um cumprimento no futuro. E então, o capítulo 49, ele vai falar isso, do 49 então ao 57 de Isaías, está falando dessa rejeição do Senhor. E no capítulo que nós estamos lendo lá em João, nós estamos vendo nitidamente a rejeição desse homem. Então no versículo 49:4 fala assim, mas eu disse, seria ideal ler o capítulo todo, né? Os irmãos meditem.
se acharem interessante. 49:4 fala assim: mas eu disse, debalde, em vão, tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, o meu galardão perante o meu Deus. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Em vão tenho trabalhado. Esse homem estava trabalhando, o Senhor Jesus, estou falando reverentemente, né? Trabalhou todo esse tempo aqui, ele estava ensinando. Aí eu fico pensando, uma pessoa, que nem Paulo, né? Quando ele vai terminar, na segunda epístola, a última epístola de Paulo, ele fala, capítulo 1, versículo 15, fala assim: bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Não se apartaram do cristianismo propriamente, mas se apartaram dos ensinamentos do apóstolo. Eu fico pensando, uma pessoa que nesse momento não estava vendo os resultados do seu trabalho. Interessante isso, né? Às vezes Deus não permite que nós vejamos os resultados. Algumas vezes sim. E isso é um encorajamento também para nós. Ver um homem que sabia o que ele ia encontrar, né? O Senhor Jesus sabia o que ele ia encontrar, mas ele estava ali ensinando. Toda a justiça tinha que ser cumprida. A graça, até uma dos motivos, né, que os escribas e os fariseus tivessem do que acusar. Uma das coisas que eles podiam acusar também, pensando em João, lá no capítulo 1, a graça e a verdade vieram pelo Senhor Jesus. Então também, se ele condenasse num certo aspecto, não haveria graça, não seria graça. Mas eu estava pensando numa outra coisa também. Se Deus não desse, todos os que Deus dessem ao Senhor Jesus viriam a Ele. Tinha que partir de Deus. E eu estava pensando nessa pecadora, a maneira que Deus usou para trazê-la na presença do Senhor. Porque fala assim, no versículo 3, fala: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Olha, fico pensando, né? Porque cada um aqui tem a sua história, né? De como Deus trouxe. Eu fico pensando nessa mulher, como Deus usou para trazê-la na própria presença do Senhor Jesus. E para ela ouvir da boca do Senhor Jesus, isso que os irmãos mencionaram no versículo 11. E quando ele fala assim: nem eu também te condeno. Jamais uma adúltera pensaria, por assim dizer, né? Pensaria em se apresentar diante desse que é a luz, porque, puxa vida, como é que ele, se não for em graça, por graça, como é que ele vai poder não condenar-me? Então, eu estava pensando nisso, sabe? Esse homem não tinha onde repousar a cabeça, veio para ensinar, sabia o que ele ia encontrar. Esses que externamente pareciam ser os bambambam, por assim dizer, da lei, os escribas e os fariseus, eles tentam de todas as maneiras pegá-lo, né? Mas eles, por não crerem que Jesus era o Messias, eles não podiam imaginar que eles estavam diante de Deus, né? Então, também esse aspecto de que os caminhos que Deus usa para nos trazer para diante dessa pessoa tão cheia de graça que é o Senhor Jesus. Apenas um pensamento aqui no versículo 6 me ocorreu agora. Isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Eu estava pensando quantas vezes nós também tentamos o Senhor
buscando algo de que o acusar. Quando alguma coisa não vai bem conosco, nós falamos, por que, Senhor? Por que isso? Por que aconteceu isso comigo? Nós estamos perguntando para saber direito, para explicar direitinho, e aí nós podemos julgar se ele agiu corretamente ou não, na nossa vã maneira de pensar. E na realidade a nossa pergunta jamais devia ser por quê? Buscar a razão de o Senhor permitir algo na nossa vida, mas devia ser para quê? O objetivo que o Senhor permitiu algo na nossa vida. E eu estava pensando lá em Romanos, capítulo 5, porque essa mulher, ela foi trazida ali na presença do Senhor, ela talvez achou que ali seria quando ela acabaria morta. Ela não sairia dali a não ser morta. Mas quando nós vamos no capítulo 5, agora falando para os salvos em Cristo, nós encontramos essa passagem aqui no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A mulher foi levada ali por uma circunstância sobre a qual ela não tinha poder algum, e ela podia até esperar um destino, um desfecho péssimo para ela. E, no entanto, foi o contrário. Aquilo que podia levá-la à morte, levou-a à vida, levou-a à salvação. Foi totalmente inverso do que ela pensava. Talvez nós também, muitos de nós, tenhamos sido levados a Cristo por circunstâncias das mais desagradáveis possíveis. E que bênção foi, que maravilha, olharmos para trás e falar assim, que ótimo, Senhor, que eu passei por aquilo. Tem um versículo no Antigo Testamento que fala assim, foi bom eu ter sido afligido, para que conhecesse os teus estatutos. Então a aflição que vem sobre aqueles que o Pai deu a Cristo, não é a mesma aflição que vem sobre aqueles que vão fugir da presença do Senhor e amargar uma condenação eterna depois, por terem rejeitado a graça. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.